Olá, meus queridos alunos. Espero que vocês tenham descansado bastante nesse final de semana. Então, vamos preparar aí que vamos para mais uma aula, tá ok? Nossa aula hoje será de ciências. Vamos separar o nosso livrinho. Então, nossa aula de ciências vamos falar sobre estrelas, estrela d'alva e nebulosas, tá bom? Agora vamos falar sobre a estrela. Estrelas são corpos celestes que emitem luz e calor, tá bom? Então, estrela tem luz própria. Qual é a nossa maior estrela que nós temos? É o Sol, né? Que aquece a nossa Terra. Então, agora vamos falar sobre a estrela d'alva. A estrela d'alva, ela aparece um pouco antes do amanhecer e antes do anoitecer, tá bom? A estrela d'alva não é uma estrela de verdade. Ela é um planeta, o planeta Vênus. Tia Andresa, mas por que dá esse nome? Porque ela brilha muito, entendeu? Então ela parece uma estrelinha quando a gente vê aqui da Terra, mas ela não é uma estrela, ela é o planeta Vênus, tá bom? Tia Andresa, mas como que nascem as estrelas? As estrelas nascem a partir de uma nebulosa. Mas o que são nebulosas? Nebulosas são nuvens que carregam gases e partículas sólidas, tá bom? Daí que é formado as estrelas. Para fixar a nossa matéria de estrelas, a tia Andresa achou um videozinho e vai passar o vídeo para vocês, tá bom? Então vamos prestar atenção e no término do vídeo a tia Andresa vai falar as páginas, tá bom? Que hoje vamos realizar a nossa atividade. Em contraste com a escuridão do espaço, elas brilham intensamente, preenchendo o vazio com ordem e luz. Mas não se engane, elas são gigantescas fornalhas em constante atividade, geradores termonucleares que não conhecem restrições, criando energia suficiente para vaporizar a Terra milhares de vezes. Como tudo no universo, elas nascem, vivem, morrem, e nesse intervalo criam todos os elementos essenciais para a vida. Talvez seja por isso que desde a antiguidade, o céu noturno cheio de estrelas fascinou o ser humano. As estrelas nascem em nuvens enormes e frias, feitas de gás hidrogênio, hélio e poeira. Esses berçários estelares são conhecidos como nebulosas ou nuvens moleculares e possuem centenas de anos-luz de comprimento. No início da formação estelar, a gravidade faz a nebulosa encolher e se dividir em aglomerados menores de gás. À medida que o gás se condensa nesses aglomerados, a temperatura e a pressão vão subindo, até o ponto em que os átomos de hidrogênio se fundem, formando átomos de hélio, com grande liberação de energia. Esse processo é chamado de fusão termonuclear, e é ele que define uma estrela. Antes da fusão começar, nos referimos ao agregado de gases como protoestrela, e depois como estrela da sequência principal. Como a gravidade faz as estrelas se contraírem, para que ela não entre em colapso, o processo de fusão deve continuar gerando energia e fazendo pressão contra a gravidade. É esse cabo de guerra entre as duas forças que mantém o astro estável. A nossa estrela, o Sol, é uma grande bola de gás incandescente, em equilíbrio entre a expansão do gás no seu centro e a ação gravitacional. Uma estrela como essa leva milhões de anos para amadurecer, e o seu tempo de vida é aproximadamente 10 bilhões de anos. Desse modo, dizemos que o Sol é uma estrela de meia-idade, pois já existe há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. No início da vida, a maioria das estrelas apresenta um disco de gás e poeira ao seu redor. Isso acontece porque quando a nebulosa começa a se contrair e girar para formar a estrela, ela se achata em um plano. Com o passar do tempo, o material desse disco é expelido, mas a partir dele, planetas podem se formar nos arredores da estrela. Olha que fascinante! Na região onde hoje existe o Sistema Solar, havia anteriormente uma nebulosa gigante, que ao colapsar deu origem ao Sol e posteriormente ao conjunto de planetas que o acompanham. Dizemos que uma estrela está morrendo quando o hidrogênio que alimenta as reações nucleares no seu interior começa a se esgotar. Sem o fogo nuclear para sustentá-la, seu gás começa a esfriar e a pressão vai caindo. O resultado é que o interior não vai mais aguentar o peso das camadas externas e o colapso final começará. Nesse estágio,
A contração da estrela é tão poderosa que os átomos de hélio, formados ao longo de bilhões de anos no núcleo, são espremidos até o ponto em que se fundem, originando elementos mais pesados, como o carbono e o oxigênio. Em resposta, a superfície volta a se expandir e o astro começa a inchar, chegando a ter mais de 100 vezes o seu tamanho original. É a partir desse momento que passamos a nos referir a esse corpo como uma estrela gigante vermelha. Em 4 ou até mesmo 5 bilhões de anos, o nosso Sol também vai se expandir e virar uma estrela desse tipo. Essa expansão pode se estender por milhões de quilômetros e será grande o suficiente para engolir os planetas Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra. Depois desse estágio, a gigante vermelha finalmente se rende à força gravitacional. As suas camadas mais externas se dissipam, deixando para trás apenas o núcleo, bem encolhido. A contração continua, e dessa vez só para quando a estrela estiver muito pequena e densa, passando a se chamar anã branca. Ao longo de bilhões de anos, o que restou do astro gradualmente esfria e o seu brilho diminui, até que ele se torna praticamente invisível. O que é ainda mais interessante é que quando estrelas 8 vezes mais pesadas que o nosso Sol esgotam seu combustível nuclear, elas explodem na forma de supernovas enormes. Algumas originam até buracos negros, de tão maciças. Então, o que nós aprendemos? A evolução estelar revela que nada dura para sempre. Até as estrelas morrem. Apenas o caminho do conhecimento e da ciência permitirá que a raça humana sobreviva à morte inevitável do Sol e à maior parte das demais catástrofes. Refletir sobre a mortalidade do nosso lar no universo denota a importância de cuidar da Terra e de investir na exploração espacial. Mesmo sendo o segundo planeta mais próximo da estrela, o corpo celeste consegue vencer Mercúrio com suas altas temperaturas. E por incrível que pareça, o mesmo motivo pelo qual ele é tão quente, é também o motivo de ele brilhar tanto no começo das noites. Marcar as coisas de mais importantes, de acordo com o que a tia Andresa já explicou no vídeo, tá bom? Então vamos marcar na página 27. Vamos olhar aí. As estrelas são astros que têm luz própria. Aí vocês vão marcar. O Sol é um astro que possui luz própria. Vamos marcar tudo que está no quadradinho rosinha também. Sobre a estrela d'alva, que não é uma estrela, que é Vênus. Vamos marcar também. Como as estrelas nascem. Vamos marcar. Vamos marcar sobre as nebulosas também. Como as estrelas morrem no quadradinho rosa. Vamos marcar. E vamos realizar a atividade na página 29 e 30, tá bom? Vamos fazer.